Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Pastor José Rodrigues, canal Bíblia e Fé, hoje trazendo mais uma mensagem para você, dando uma resposta a pessoas que me perguntam algumas coisas e eu estou aqui para procurar responder na medida do possível. Bom, então, algumas pessoas, me perguntam: "Pastor, eu estava vendo aí, lendo a Bíblia e encontrei Paulo falando sobre o evangelho da graça, e encontrei Jesus falando sobre o evangelho do reino. São 2 evangelhos? O que isso tem a ver com a minha religião?" Então, eu quero trazer esta mensagem para você hoje, dando essa resposta a alguém. Claro, talvez essa mensagem seja importante para você que talvez lendo a Bíblia também se confundiu com alguma coisa, tá bom? Então vamos em frente para a gente ver como responder isso, tá bom? Vamos em frente. Nós vamos colocar aqui já outra câmera, né? E vamos colocar aí a nossa TVzinha para a gente começar a trabalhar essa área aí, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos ver a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é a diferença entre o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça e o que as religiões ensinam, certo? Então, a mensagem de hoje eu diria que, para responder a alguém que está duvidoso a respeito do que é o Evangelho do Reino, o que é o Evangelho da Graça, então, e isso o que tem a ver com a religião evangélica ou católica, etc. Então, a resposta hoje talvez seja boa para você que não tinha essa dúvida, mas ao assistir esse vídeo agora você vai ficar mais tranquilo, né? Eh, não vai ter essa dúvida realmente nunca, tá bom? Então, a diferença entre o evangelho do reino, o evangelho da graça e o que as religiões ensinam. Então vamos ver, né. Vamos começar pelo Evangelho do Reino, Mateus 24:14, e que diz assim: "Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Está aí, Jesus fala que o Evangelho é do Reino. O Evangelho da Graça, Atos 20:24, Paulo diz: "Mas em nada ponho a minha vida por preciosa, para que possa cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que tenho recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus." Então, evangelho do reino, evangelho da graça. É claro que eu vou passar uma porção de textos aí para você e vou esclarecer direitinho o que significa cada um deles, tá bom? E depois que as religiões ensinam, tá bom? Então vamos em frente, vamos sem perda de tempo. Evangelho do Reino, eu vou colocar logo todos os textos. Mateus 4:23, Jesus diz assim o Evangelho de Mateus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Mateus 9:35, Mateus assim registrou: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. Deu para você entender agora o que Jesus fazia quando pregava o evangelho do reino? Ainda vamos falar sobre o evangelho do reino. Mateus 24:14. Aí agora eu vou fechar essa parte quando diz assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Lucas 12:32 diz assim: "Não tenham medo, pequeno rebanho, porque
foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu estou trazendo essas mensagens apenas preparando você para você entender que os 2 tipos de evangelho, que é um só, né, que se resume num só, mas eles estão muito tem muitos textos na palavra de Deus. É claro que eu vou trazer poucos textos para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Vamos agora em frente. Vamos falar agora sobre o evangelho da graça. Atos 20, 24, Paulo diz assim: "Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do evangelho da graça de Deus." Evangelho do reino, evangelho da graça de Deus. Assista até o final, que daqui a pouco você vai ficar sabendo direitinho o que significa cada uma dessas coisas, tá bom? Vamos em frente. O evangelho da graça ainda. Vamos ver os textos que a Bíblia traz para nós. Efésios 2, 8 a 9 diz assim: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie." Romanos 3, 24 diz assim: "Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus." Então, nós somos justificados pela graça de Deus. Vamos ainda falar sobre o evangelho da graça. Tito 2:11 diz: "Porque a graça do Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens." Romanos 3:24, "Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo." Eu não sei se você já entendeu, já deu para você perceber o que significa essas duas coisas. Vou trazer ainda sobre o evangelho da graça, 1 aos Coríntios 15:10. "Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã." Isso é Paulo falando. "Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo." Eu não sei se agora você já percebeu a diferença, né, entre essas duas coisas, certo? Eu vou repetir aquele texto do início e agora eu vou mostrar para você a diferença. Bem, qual a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? São 2 evangelhos? Não, é um só evangelho, porém com 2 faces. Uma é o reino, é a graça. O reino fala de organização, o reino fala de, ação, certo? De estabelecer locais de pregação. Reino fala de pregar a palavra a todas as nações. Reino fala de algo que vai sendo organizado paulatinamente para que se estabeleça o reino de Deus, tanto aqui na terra como nos céus. Então, o reino é algo que vai se organizando e vai sendo montado pelos pregadores do evangelho. Vão aparecendo os pontos de pregação, vai acontecendo os milagres, vai acontecendo a pregação do evangelho, e as pessoas começam a reconhecer que estão perdidos, certo? Isso é o evangelho do reino. E precisam de salvação, isso é o evangelho do reino, certo? Aí vem o evangelho da graça de Deus. Aí a graça fala de salvação. Então, a graça é a salvação. Por isso que aqui em Atos 20, 24, Paulo diz assim: "Mas em nada tenho ponho a minha vida por preciosa, para que possa cumprir com alegria a minha carreira." Aí também é o evangelista do reino. "Com alegria a minha carreira e o ministério que tenho recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus." A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. E então,
não são 2 evangelhos distintos, mas um só evangelho, porém com 2 faces. Uma que é a montagem da organização para que o reino de Deus se estabeleça, né, entre os homens, e aí vem as igrejas, e aí vem os locais onde Paulo passava também pregando e estabelecia uma congregação. Aí vem a estruturação dos ministérios, aonde há os pastores, os apóstolos, mestres, né, os profetas, as pessoas que profetizavam. Então, isso aí é o evangelho do reino, é a forma de montar esse reino aqui na terra, certo? De estabelecê-lo na terra, como também no céu. Já o evangelho da graça fala de salvação. Quando a gente vê essas duas expressões de Paulo, fala da salvação. Enquanto o evangelho do reino, ele é coletivo, ou seja, a gente prega, às vezes, 10, 12 pessoas, 15, 20, e vai se aglomerando ali as pessoas, vai se estabelecendo ali o reino de Deus naquela comunidade. Então, esse é o evangelho do reino. O evangelho da graça fala da salvação. Aí não é coletivo, mas é individual. Então não fique pensando que há uma igreja aí que salva as pessoas. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo e essa salvação é individual. Cada um crê. E à medida que crê, então ele, na verdade, vai sendo salvo. Crê de verdade, de coração, se entrega a Jesus Cristo e é salvo. Deu para você perceber agora a diferença? Acredito que você aprendeu muito com essa mensagem. Agora, e o que as religiões ensinam? Eu quero dizer para você que tenha cuidado, porque se você acha que você é daqueles que diz assim, a minha religião, se você fala dessa forma, se você é um religioso, cuidado, porque as religiões ensinam, não faça. Não faça isso, não faça aquilo. Eu conheço religiões por aí que diz: "Ah, não jogue bola, não jogue futebol. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Mulher, você não pode vestir calça comprida", e vai por aí fora. É muita coisa, claro que eu não vou falar aqui muito, senão alguém vai dizer: "Ih, rapaz, a minha igreja é dessa forma". Então, mas se a sua igreja é dessa forma, pense em 2 coisas importantes a partir de hoje: o evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho do reino diz: "Faça", o evangelho da graça diz: "Faça". Paulo mostrou isso, que ele disse que trabalhou mais do que os outros apóstolos. Ele disse: "Não eu, mas a graça de Deus que existe em mim". Então, a graça, o evangelho do reino, o evangelho da graça diz: "Faça", seja, ativo, né, seja operoso, realize. Esse é o evangelho do reino, esse é também o evangelho da graça. Já as religiões dizem: "Não faça isso, não faça aquilo". Certos religiosos ensinam isso. E às vezes tolhe tanto você, e eu quero dizer para você que tome cuidado, porque se você é daqueles que diz: "Ah, a minha religião, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mulher não pode usar calça comprida, não sei o que lá, não sei", é muita coisa, eu não vou aqui citar todas as coisas, você aí, já deve ter ouvido muitas pregações nesse sentido, você vai identificando, tá bom? Então, cuidado, porque as religiões podem pode tornar você ou uma mulher inútil, certo? As religiões podem tornar você porque as religiões se baseiam não em não façam, mas o evangelho do reino se baseia em faça, haja, coopere, trabalhe, realize tanto o evangelho do reino quanto o evangelho da graça, Paulo assim, então manda que nós sejamos bom. Então essa é a diferença. Eu acredito que você deve ter gostado da mensagem. Se você gostou da mensagem, faz isso, ó. Clica lá naquela mãozinha do YouTube que está com o dedinho para cima para dizer que
Isso ajuda bastante ao canal Bíblia e Fé, que é o pastor José Rodrigues, a pregar o evangelho do reino, o evangelho da graça. Bom, Deus abençoe. Até a próxima.